A fixação numa vingança ou a fixação em algumas situações adoecem a mente. Importante falar que mesmo o nível mais superior, né, dos lobos frontais, ele é imprescindível, mas que a permanência sozinha nele, isolada, sem essa conexão com os outros, é uma forma de contemplação sem as obras. E tinha, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, ele caiu. De qual andar que ele caiu? Do terceiro. E esquecendo de dar essa formação espiritual, moral, de responsabilidade, de oração. Os meninos não estão recebendo fé com essa teoria de hoje que os pais não podem passar, a fé deles tem que ter liberdade, né? A partir do momento que a gente entende como as coisas funcionam, os níveis que existem, a gente entender o que a gente pode fazer para a gente conseguir o equilíbrio entre todas as partes. A neurociência, já há tempos, afirma que o nosso cérebro é como uma máquina que produz a consciência. Mas um número incontável de pesquisas e evidências por parte dos corajosos cientistas de hoje, que, lembrando Kardec em alguns aspectos, desafiam o status quo e pesquisam os fenômenos paranormais, insistem que a evidência é que o nosso cérebro é mais uma antena receptora da consciência e não um epifenômeno causado pelo cérebro. Neste podcast estaremos falando sobre duas teorias, uma postulada pelo espírito Calderaro em obra de Chico Xavier em 1947 e a outra é a teoria do cérebro triuno, iniciada pelo Dr. Paul MacLean nos anos de 1970. Teoria que pode ser de importância didática para aprendermos mais sobre a consciência ou espírito. Vão aqui também nossos agradecimentos aos autores da obra Cérebro Triuno, o Dr. Décio Iandori Júnior, a Dra. Irvênia Prada e o Dr. Sérgio Lopes. O Dr. Décio é médico cirurgião geral, a Dra. Irvênia é médica veterinária e o Dr. Sérgio Lopes, médico psiquiatra. Um esforço de dedicação e pesquisa incrível realizado por esses três autores, que foram também inspiração para esta nossa conversa. Somos um grupo de amigos que estuda o espiritismo há várias décadas e sem presunções autorais ou de infalibilidades pueris, resolvemos compartilhar de nossa intimidade de estudos com você. Fique conosco, grande abraço. Mas vamos nos reapresentar aqui hoje. Eu sou o Sérgio Marota, na companhia de Guilene. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Lívia. Olá, pessoal, muito bom falar desse assunto também. Raíssa. Olá, pessoal, boa noite. Luísa. Olá, boa noite. Pedro Ivo. Ei, gente, boa noite, tudo bem? Essa é a galera que está com a gente hoje, todo mundo ligado à área de medicina. Temos aqui pediatras, oftalmologistas, estudantes de medicina. Sem espírito não há vida, não. Sem essência, onde está o chão? Olhas dentro, sente o coração. A alma dança na imensidão. O espírito de Calderaro, ele traz uma tese sobre a casa mental. Aliás, o nome do capítulo do livro No Mundo Maior é Casa Mental, né? Nesta tese, ele elabora o pensamento, né? Que é uma ideia dele lá, né? No plano espiritual. Isso aqui não tem nenhum compromisso com a ciência terrena, viu, gente? Mas ele fala que, didaticamente, pedagogicamente, é legal você entender o cérebro como tendo três partes. Mais ou menos parecido como Freud, id, ego, superego, só que ele chama essas partes de zona motora, cérebro inicial, né? Zona motora e lobos frontais, não é isso? Isso. Zona intermediária. Isso, o que seria a correspondência física da casa mental e espiritual. Uma correspondência didática. Olha só, gente, isso é muito importante, didática, porque assim como Allan Kardec, quando classificou os espíritos, lá no livro dos espíritos, ele faz a classificação dos espíritos, ele muito cuidadosa e sabiamente diz o seguinte, gente, isso aí não é uma classificação absoluta. Isso é para facilitar-nos o estudo. Quando ele fala dos espíritos inferiores, espíritos, né, medianos, superiores, isso
há uma infinidade de variações nessas classes, mas é para a gente estudar. Para a gente estudar. Então, o Calderaro falou muito bem, muito didaticamente a respeito da divisão, né? Se você quiser, até a gente pode ler essa parte que ele fala. Você gostaria de ler, Guilherme, essa parte para nós aí? Então, Que ele se pronuncia? O cérebro inicial compreenderia o tronco encefálico, que é o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Sem essas partes que são responsáveis pelo automatismo cerebral, né, a gente não sobreviveria, né? É o automatismo do funcionamento, coração, respiratório, e os núcleos da base também, e também o cerebelo e o sistema límbico. É um conjunto de todas as estruturas subcorticais, uma vez que todos os outros 2 blocos do cérebro, do encéfalo, dizem respeito ao córtex cerebral, né? E isso corresponderia, Calderaro nos trazia essa tese, né, ao primeiro andar de nossa casa mental, onde a gente vai arquivar todos os atos instintivos e automatizados que foram aprendidos em nossas vivências do passado, particularmente relacionados à sobrevivência e reprodução da espécie, né? Seria o porão da nossa casa mental, da nossa individualidade. Do ponto de vista psíquico, corresponderia ao subconsciente ou ao id. Em seguida, ele descreve uma zona intermediária, que compreende o neocórtex, o córtex que reveste externamente os hemisférios cerebrais, menos uma parte dos lobos frontais e talvez também uma parte dos lobos temporais. A gente tem nessa figura a descrição dos lobos temporais e parietais também, onde corresponderia ao segundo andar de nossa casa mental, onde são despendidos esforço e vontade para as aquisições intelectuais e definição da nossa postura mental. Na esfera psíquica, isso corresponde ao consciente, né? Corresponde ao nosso ego. É toda a atividade que a gente exerce em nossa vida atual. Sendo que, com frequência, ocorre a conexão, porque a gente precisa do nosso automatismo para que a gente possa viver o contato nosso com o mundo externo, né? Se a gente pisa, por exemplo, num prego ou num pedaço de vidro, antes que a gente imagine que a gente machucou o pé, o nosso pé já levantou. Então, esse automatismo continua sendo necessário e a gente desenvolve, de acordo com a área motora, que é a zona intermediária, o nosso dia a dia, o nosso aprendizado da intelectualidade. E descreve aqui nessa área que vocês estão vendo essa figura mais frontal, os lobos frontais. Esse já é o neocórtex, mais especificamente a área pré-frontal dos lobos frontais e também autócórtex de parte dos lobos temporais. Corresponde ao terceiro andar da nossa casa mental. Aí são os nossos ideais mais elevados, os ideais que a gente deve conquistar e as metas que a gente vai atingir no futuro, né? Tem a ver, portanto, do ponto de vista psíquico, com o nosso supraconsciente ou com o nosso superego. Bom, gente, e por que a gente está falando todos esses aspectos técnicos? Você pode dizer, meu Deus, que coisa complicada. A questão é a seguinte, os espíritos estão dizendo, o Calderaro está tentando nos trazer informações a respeito de como são os nossos automatismos no plano espiritual e como é que eles se refletem no plano físico, né? Interessantemente, ele fala dessas 3 partes em que ele concebe nossa casa mental. Interessantemente que na década de 1970, né, um médico americano veio com uma tese, hoje até meio contestada em alguns aspectos, mas muito pedagógica. Isso os próprios cientistas confessam que é muito didático, e chama até de simplista essa tese, do Dr. MacLean, que está lá, inclusive, foi incluída no livro Dragões do Éden, do astrofísico Carl Sagan, já falecido, né? Ele fala sobre esse cérebro trino, Dr. MacLean,
E nesse cérebro trino nós teríamos também 3 partes distintas em que estariam alguns comportamentos mais evidenciados. Quem poderia falar para o Guilherme? Ô Luiz, só lembrar que o No Mundo Maior do Calderaro foi psicografado pelo Chico Xavier em 1947. Exatamente. E o Paul MacLean escreveu essa teoria em 1970, mais ou menos, né, o livro? Foi uma teoria considerada muito simplista. Mais tarde, né? Mais tarde. O Paul MacLean, ele descreveu o cérebro como tendo a parte do cérebro reptiliano, como esse cérebro inicial, o intermediário como sendo o sistema límbico e o neocórtex como sendo o sistema mais avançado. Isso aí já era descrito de uma forma muito mais interessante e interconectada na época do livro de 47, do livro Mundo Maior. Por quê? Falar de cérebro trino significa que existe um órgão com 3 partes que não são conectadas entre si. E a gente sabe que todas as partes do nosso cérebro são interconectadas. Tanto o cérebro frontal como o motor, quanto o cérebro inicial, eles se conectam. E a gente precisa estar circulando entre eles à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso consciente. Precisamos do nosso subconsciente, as memórias nossas, os automatismos. E tanto como a gente precisa para os nossos ideais, a nossa postura moral mais elevada está acessando o cérebro frontal, né? O córtex frontal. E isso é muito importante porque Dr. Décio Iandolin, inclusive, ele foi desenvolvido nesse livro a constatação de que o cérebro é um cérebro triuno, né? Conectado todas as partes entre si, e que o cérebro frontal, o córtex frontal, sendo os nossos ideais superiores, nós acessamos eventualmente. Nós ainda não conseguimos acessá-lo bem, como se fosse um apartamento que a gente tem e que a gente vai um pouquinho e volta, só composto por algumas partes desse apartamento, mas eles são interconectados. Agora, eu achei muito interessante nesse livro, Cérebro Triuno, né, o Décio Andoli, o Dr. Décio Andoli e outros, terem mudado esse nome, entre aspas, né? Falei, olha, eu prefiro colocar esse nome em função dessa interconectividade entre todas as partes do cérebro, essas 3 partes que foram colocadas didaticamente, né, pelo Paul MacLean, e que os espíritos também tinham colocado didaticamente essas 3 partes, mas sempre colocando que se não utilizasse as 3 etapas do cérebro, né, as 3 casas mentais, a gente ficaria, ou entre aspas, obsidiado. O Calderaro chega a falar isso. Se você ficar muito focalizado só no complexo reptiliano, você vai ter atitudes inadequadas, né? Ou seja, né, a mudança aí do nome de trino para triuno, né, fazendo essa correlação entre todas as partes. Foi essa a mudança a adaptação que eles acharam mais válida para colocar nesse livro, né? E a ciência ainda está engatinhando esse desenvolvimento dessa interconectividade, né? Então, como é que um livro de 47 pôde nos indicar uma coisa que, como na doutrina espírita e nos livros do Allan Kardec e, sobretudo, posteriormente, Francisco Cândido Xavier, como é que ele foi revelando para a gente coisas que hoje em dia estão sendo comprovadas pela ciência. Agora vem um pouquinho da nossa experiência aqui, gente. Tudo que veio da ciência e que pôde dar vagas, ou seja, dar ensejo a ideias de moralização espiritual, eu já sabia, eu era adolescente quando eu li essa tese no livro Dragões do Éden, eu falei, isso vai ser, vamos dizer assim, contestado, veementemente. Porque os próprios espiritualistas, né, começaram no mundo inteiro a falar do complexo reptiliano, fulano, você está agindo reptilianamente, fulano, você está agindo nos lobos frontais demais, então, isso já deu aquela coisa, aquele arrepio no meio acadêmico, de já está, misticismo já está se envolvendo com a coisa, eu sabia. E quando eu fui ver as teses que contestam, não é que contestam a ideia como um todo, contestam desses detalhes que o Dr. MacLean, né, deixou vazar, deixou assim despercebido, como, peraí, não é tudo seccionado assim no cérebro. Obviamente não era, né?
Mas o que eu li uma vez na internet, um comentário de um cientista, é que ele dizia o seguinte: não, didaticamente é perfeito, é ótimo, é isso mesmo. E aí é que eu achei interessante, que o Espiritismo é a didática. Nós não estamos aqui para falar de complexidades profundas e quaisquer erros das teses atuais ou grandes erros das teses do Dr. MacLean. Nós estamos dizendo que como é que é útil para a gente, né, entender que nós temos passado, presente e futuro dentro de nós. Porque, na verdade, os impulsos que estão guardados, os reflexos, né, os instintos, estão dentro da gente como o nosso passado que nos faz sobreviver. O presente como uma oportunidade motora da zona motora, né, de a gente fazer algo agora para mudar o nosso futuro. E o futuro é um projeto. E os Espíritos falam uma coisa muito bonita, que se a gente não vive esses 3 aspectos, tanto da nossa casa mental quanto do nosso cérebro, de forma equilibrada, nós nos obsidiamos, não é isso? É isso mesmo, Luiz. E complementando, né, o que o Calderaro fala no livro, a gente ressalta a importância desses 3 níveis, mas é imprescindível que tenha um equilíbrio entre eles. Então, a permanência, né, excessiva em cada um deles vai trazer consequências negativas. Então, por exemplo, no nível reptiliano, o livro coloca, né, que é uma forma de virar refém de causas e efeitos sem um resultado, né, sem que isso seja produtivo. Da mesma forma, no segundo nível, a permanência excessiva nele é um jeito de tornar essa vida muito mecânica, mas também a que propósito? E é importante falar que mesmo o nível mais superior, né, dos lobos frontais, ele é imprescindível, mas que a permanência sozinha nele, isolada, sem essa conexão com os outros, é uma forma de contemplação sem as obras. Então, é importante a gente falar como cada um desses níveis funciona e ressaltar a conexão entre eles, né? Como que o equilíbrio se dá pela participação de cada um em conjunto. Na descrição mesmo desse capítulo 3, a Casa Mental, ele se baseia na história em que o André Luiz, que é o escritor, com a instrução do Calderaro, observa dois espíritos, um encarnado e um desencarnado. E ele observa o cérebro desses dois. E o que ele observa é a luminosidade diferente de acordo com essas áreas. Ele observa que a luminosidade é de cor diferente e a intensidade é diferente, sendo que o lobo frontal ele brilha mais e uma coloração um pouco mais azulada do que os outros componentes do cérebro, que é o intermediário e o inicial. E ele observa que tanto no espírito desencarnado quanto no encarnado são muito parecidos, o que mostra que no desenvolvimento, na nossa evolução, o perispírito foi se adequando mesmo à formação mesmo do cérebro, só que o nível vibratório sendo diferente, ele é um pouco mais sutil, mas tem essa similaridade muito grande do espírito desencarnado com o encarnado. E nessa história que ele nos conta, esses 2 espíritos estavam vinculados por uma vingança, por um ódio, e isso que é importante. O espírito encarnado, que foi o responsável pela morte desse que está vinculado a ele, desse espírito obsessor, ele vive tentando fugir dessa culpa. Embora na Terra não possa atribuir a ele culpa, porque ele fez um crime perfeito, a gente pode depois descrever também essa história, porque é muito interessante para a gente saber como é que isso funciona. E na fuga ele passou a viver só de trabalho, e ele não acessava o lobo frontal. Ele ficou preso, vinculado a esse espírito desencarnado, né? Olha, essa questão de você não conseguir acessar o seu lobo frontal, ou seja, as suas zonas superiores, tem muito a ver com o nosso mundo altamente mecanizado e motorizado, da zona motora, né? Isso, à medida que você vai se distanciando, isso você vê no meio religioso, quantas pessoas falam assim, olha, não fique longe da sua igreja, não fique longe das orações, você tem que ficar em estado de contrição, porque é esse estado que, se você desligar dele, você perde os seus regentes morais.
O problema é que quando você comete um erro, ou você se sente errado, você tem receio de acessar os lobos frontais. Nisso aí você já interpreta até o Apocalipse. Se não me engano, a igreja... Qual que é a igreja que... Aquela igreja mais rica, né, do Apocalipse? Quem é que pode lembrar? É Laodiceia. É Laodiceia, né? Vamos supor que seja Laodiceia, se não me engano aqui. A igreja de Laodiceia, Jesus, em contrário das outras, fala: vocês se sentem ricos, vocês se acham ricos, mas vocês estão nus, né? Eu bato a porta para vocês, ou seja, eles não abriram a porta das concepções superiores naquela igreja ainda. Naquela igreja, é uma igreja rica, que se considera rica, muito legal, muito, né, muito top, mas não conseguem abrir as portas, né, dos lóbulos frontais, vamos dizer assim, das concepções superiores, por receios de ter que, né, se sentirem humildes. E isso tem muito a ver com o espiritismo, muitas vezes. O espiritismo ele traz um conhecimento que nos machuca, às vezes, o nosso orgulho, o nosso amor próprio. Né? Se você não tem o hábito de acessar realmente as zonas superiores, meu acesso, por exemplo, é ler constantemente e orar, tentar orar o máximo possível. Mas existem vários jeitos, né, de você quer falar? Porque qual a importância, né, da gente saber disso tudo? Qual a importância de a gente entender que existe essa, didaticamente ou não, mas que existe esses níveis, né, de consciência e de toda a repartição que a gente citou. É justamente essa, é a autoconsciência, né? A gente conseguir, a partir do momento que a gente entende como as coisas funcionam, os níveis que existem, a gente entender o que a gente pode fazer para a gente conseguir o equilíbrio entre todas as partes. Porque não existe uma parte boa ou uma parte ruim. O que existe é a necessidade das três partes que fazem a junção delas, né, faz com que a gente consiga evoluir, e a evolução faz com que a gente consiga ativar cada vez mais as zonas que a gente precisa. Né? É muito bonito, né, isso tudo que a gente está falando, porque é o sonho do Kardec, né, que é a união da ciência, da religião, da filosofia, né? Por que não unir isso, né? Porque a ciência tem tanto receio com isso, se a ciência pode nos levar à evolução moral, que é uma necessidade da evolução humana, gente, senão nós vamos nos autodestruir se a gente não progredir moralmente junto com intelectualmente e fisicamente, né? Então, esse processo de união, desse entendimento da ciência com o nosso aspecto moral, e é interessante a gente ver outras pessoas de outra religião fazendo isso, né? Eu estava vendo o neurologista Dr. Dennis Birman, se não me engano, falando no YouTube, né? Ele, eu acho que é evangélico, não tenho certeza, mas ele falando do poder da oração, e como neurologista ele investigou que a oração, né, fazendo tomografias, ressonâncias, ela estimulava a área pré-frontal do cérebro. Ressonância fisiológica. Ressonância fisiológica. E essa área pré-frontal é a área das decisões. Então, ele fala assim, olha, se você ficar orando, vai ser estimulada, vai ter mais corrente sanguínea ali. E ele fala assim, olha, por que você vai tomar a decisão, então, sem orar? Não, né? Essas coisas, você vê assim, uma ideia, quando acha que ela é verdadeira, ela se reflete na sua visão de várias questões da vida. Então, se a gente ficar só na teorização acadêmica ou até a teorização doutrinária, filosófica, você pode fugir da verdade. Isso é nossa opinião pessoal. Mas quando você começa a aplicar uma determinada teoria a uma experiência e essa teoria explica, até no Evangelho você vê coisas que encaixam. Por exemplo, existe uma passagem em Atos dos Apóstolos em que o apóstolo Paulo, vou ler essa passagem para vocês, diz o seguinte, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Diz o seguinte, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, né, o Paulo apóstolo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite, ou seja, ele falou para chuchu. E havia muitas luzes, olha que simbologia maravilhosa, havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, ou seja, um lugar iluminado, física e espiritualmente. Mas tem gente que não gosta disso, gente. O dia que você está baixo astral, você não quer luz, você quer escuridão.
O dia que você está baixo astral, você está querendo, né, a moafa, como dizer assim. Você não está querendo. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, ele caiu. De qual andar que ele caiu? Do terceiro. Ele caiu daqui, não suportou ficar em contato com ensinos, com aquela superioridade, apesar do lugar estar todo iluminado, aquele discurso, né, aquele falar do Paulo começou a enjoar ele, começou a dar sono, e ele, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e ele foi levantado morto. Mas depois Paulo desceu lá embaixo, falou, não, está morto, tal, cuidou dele, ressuscitou o rapaz, né? Mas olha que coisa interessante. Se a gente não se acostuma com a cultura superior, com as falas superiores, com a vida superior, por mais que você tente acessar conhecimentos superiores, vai ser um momento que você não vai suportar mais e vai, para não se sentir mal. Porque requer esforço, né, Luiz? Requer esforço para você conseguir atingir, nem que seja por alguns momentos, o terceiro nível, né? O nível de maior consciência. Auto-perdão, que vai ter vezes que você não vai conseguir mesmo, mas não deixar de voltar, entendeu? Vai ter fases na vida que você vai estar mais materializado, menos orante, e isso vai gerar consequências ruins para você. Mas volte sempre. É a vigilância, né? Não. Que a gente tem que ter. O santo é aquele que nunca desistiu, né? É o pecador que nunca desistiu, né? O que a ciência mostra atualmente ainda dessa interconexão do lobo frontal, do intermediário e do basal, do inicial. O lobo frontal está em desenvolvimento. Então, a ciência começa apenas a pesquisar os ideais superiores, o ideal, o córtex pré-frontal das decisões que tem esse estimulado pela oração, ele consegue ser ativado, né? Isso é comprovado nas ressonâncias funcionais, né? E como a gente vê o lobo parietal e o lobo temporal e o occipital, que são responsáveis pelo contato nosso com o mundo exterior. Lobo occipital, visão. Lobo parietal, tato, pressão. Lobo temporal, audição, linguagem. Como é que isso começa a se delinear pelo estudo funcional mesmo, e pela fisiologia do encéfalo, né? E como é que a região, o plexo límbico, né, a amígdala, responsável pelas nossos instintos, como é que nos torna realmente mais animalizados? E é responsável pelos ataques mesmo, de perda de controle, o que faz com que a gente possa matar alguém, muitas vezes. Coisa que no plexo motor a gente já começa a idealizar pelas leis que existem, que a gente não deve praticar. Então, como é que essa conexão se faz no sentido do passado, do presente e do futuro, tanto para nós quanto para a humanidade? O desenvolvimento se faz nesse sentido. E de forma ascendente, né? De forma ascendente. Eu posso ler uma parte lá que ele faz um resumo? O que vocês acham? Para a gente discutir aqui. Acho ótimo. A parte que o Calderaro fala o seguinte: nervos, zona motora e lobos frontais no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma, respectivamente. Ou seja, nervos, impulsividade, zona motora, experiência, e lobos frontais, zona de noções superiores da alma, constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada, ou seja, não é uma divisão absoluta. Ele diz que a gente pode se fixar nessas áreas, né, inclusive psicológica, né? A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhes são consequentes, né, determina a destinação do nosso cosmo individual. A criatura estacionária na região dos impulsos perde-se no labirinto de causas e efeitos, mesmo porque ela fica no campo do kármico de uma forma absoluta, embate.
né? Luta, né? Ao esforço maquinal, está pregado nele, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, ela mecaniza a existência. Já viu quando a gente começa a mecanizar, fica virando em ciclos na vida, e a vida vai ali naquele roldão, e você não consegue mudar, não consegue sair do lugar? É por aí, né? E sem organização de base para o futuro também. Não sei, sem consulta ao passado e sem organização de base para o futuro, né? Fazendo com que a existência se mecanize, destituindo-a de luz edificante. Ou seja, você não consegue prosperar emocional e espiritualmente na vida. Você fica lá no mecânico. Daí, Luiz, a quantidade imensa de desequilíbrios mentais mesmo. Isso está tudo aqui. Então, a gente Fixação. vê que ele já falava. A fixação numa vingança ou a fixação em algumas situações adoecem a mente. Porque a gente entra em constante atrito com o nosso parte mais animalizada mesmo. O evangelho não é do Guilherme. O evangelho toda hora. Que a vosso amor abunde em toda ciência, em toda sabedoria. Mas em compensação, o próprio apóstolo Paulo falava assim, a ciência incha. Pode trazer orgulho e vaidade. E muitas das coisas científicas a gente tem que filtrar, porque às vezes ali o cientista está mexendo com o orgulho dele, com a posição dele no meio acadêmico, então ele não está sendo, às vezes, tão preocupado assim com a verdade. Entendeu? Então, assim, esses equilíbrios, a fé sem obras, eu acho que é Timóteo, né? Fala, fé sem obras não adianta. Quer dizer, você não adianta ficar orando, não trabalha para ninguém. Você fica lá no lobo frontal, idealizando o futuro e tal, mas você não consegue materializar aquilo na sua zona motora, né, no seu presente. Ou seja, o equilíbrio disso é sensacional, isso que a gente deve buscar. E é o desequilíbrio que provoca todos esses adoecimentos que a gente vê atualmente, o adoecimento mental. As pessoas vivem em atrito consigo mesmas, com um ideal que elas deveriam ter, que elas não conseguem alcançar. Então, essa insatisfação, a frustração, porque na parte material, motora, você vai conseguir talvez alcançar algum sucesso, mas você não consegue realizar um ideal superior, não consegue. Eu fico pensando muito nas crianças, né, Guilherme, nos jovens de hoje, com tanta doença mental que a gente tem visto, porque que eles não estão recebendo nenhuma fé dos pais. Existe uma hiperatividade. Uma hiperestimulação da zona motora, às vezes até da reptiliana, né, do instinto, e esquecendo de dar essa formação espiritual, moral, de responsabilidade, de oração. Os meninos não estão recebendo fé com essa teoria de hoje que os pais não podem passar, a fé deles tem que ter liberdade, né? E os espíritos cansam de falar, principalmente o Emmanuel, que era o guia espiritual de Chico Xavier, né? Que os pais têm que oferecer, é importante oferecer isso aos filhos, depois eles podem escolher. Mas senão o mundo vai engolir. O mundo vai oferecer o que eles têm aí, né? Deixa eu continuar o que ele continua falando aqui, porque está dentro do que vocês estão dizendo. Ele fala assim, né? Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas, para orientar os serviços presentes, amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina e bela, né, da fonte superior de idealismo elevado. Através dessa fonte, ela pode captar do plano divino, né, as energias restauradoras, assim constituindo ou construindo o futuro santificante. E como nos encontramos, aí que é o wrap-up, como se diz em inglês, né? E como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco, física e espiritualmente, em obediência a indefectíveis desígnios universais, eu completo, de sintonia, quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas às nossas. E você ganha um reforço enorme. E aí a coisa fica perigosa. Você mantém essa inércia, né?
Então, assim, você ganha, você entra em contato com a egrégora que pensa daquele jeito. Então, assim, o que teve de experiência na minha vida em reunião mediúnica, que eu vi a evidência dessa tese, vou dar um exemplo. Uma vez eu estava muito chateado, ainda era jovem, estava muito chateado, estava lendo muito livro espírita, muito entusiasmado, né, com as coisas que eu estava aprendendo, mas o que eu tinha de confusão na rua comigo, de bêbado que me buscava na rua, de mendigo que queria vir conversar comigo, falava até coisas interessantes, até que um dia eu estava numa reunião mediúnica da minha mãe, eu perguntei lá, o espírito lá, que estava com uma das médiums que trabalhava com ela, falou, olha, por que isso acontece comigo? Eu falei, mas você está lendo muito, não está? Você não gosta muito de espírito? Eu não gosto. Você tem orado? Eu oro. Mas isso aparece na sua testa. E os espíritos, né, mais galhofeiros e bagunceiros, uns para pedir ajuda e outros para, né, avacalhar com você, vão à sua busca. Então, muito cuidado com lugares públicos cheios de gente onde você vá, quando você estivesse muito inspirado, né? E eu comecei a tomar cuidado mesmo, porque às vezes eu pegava livro espírita, lia numa praça, lá vem um bêbado. Não sei se a Lívia lembra, uma vez nós fomos fazer uma gravação com o pessoal de Mocidade Espírita lá na Praça da Liberdade. Lembro, sim. E eu falei assim, gente, ó, chegar nesse lugar, nós estamos com um propósito superior, pode saber, vai, obviamente apareceu o bêbado lá, tentando avacalhar tudo, mas o Espírito falou, porque fica na sua testa, a luminosidade é vista, entendeu? Então, muitas vezes eu falava que eu tinha um menino de Mocidade, falava, não, Sérgio, eu vou para boate, mas eu vou lá para tentar vigiar meus amigos e salvá-los. Tudo bem, mas cuidado com o que você está aparentando ali, porque você pode ser mais vítima que muitas outras pessoas. No livro Libertação, por exemplo, tem uma fase que o espírito de Gúbio fala o seguinte, as trevas não estão preocupadas se você está da cor delas. Elas se preocupam com aqueles que se sobressaem entre elas. E porque elas se interessam em ver um mundo opaco e distraído. Olha só, um mundo opaco e distraído. Então, assim, e várias coisas em reunião mediúnica, eu constatei essas teses, né? De como eu me lembro daquele... Gente, eu não estou falando que eu sou santo, não, viu? Não. É simplesmente porque estava lendo uma coisa superior, você, obviamente, seus lobos frontais... Eu lembro muito daquele médium, não lembro o nome dele, Luiz, que mexia com dependente químico. Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, ele era médium e ele trabalhava auxiliando dependentes químicos e de vícios de álcool também e tal. E ele falava que sempre que ele ia numa festa, a mesa dele se enchia de bebida, todo mundo jogava todos os copos, todas as garrafas, tudo onde ele estava, na mesa dele, e quase subia em cima dele, assim. Porque ele falava com a esposa dele, tem certeza que você quer que eu vá? Porque era assim, com muita frequência, né? Todos, até os que tinham bebido, ficavam em torno dele ali, era uma coisa muito engraçada mesmo. Uma vez eu vi um estudo sobre música, né? Que o pessoal lá do nazismo da Alemanha, eles vigiavam muito as músicas dos campos de concentração. Né? E isso eu acredito, isso aí eu imagino, é que de fato a música, se ela for só rítmica, só batida, as pessoas ficam mais o quê? Reptilianas com ela, né? Enquanto se você colocar uma música muito assim meditativa, lírica, as pessoas podem começar a ter acesso a concepções superiores que gerem uma consciência superior que muitos poderosos não querem. Não querem que a juventude tenha isso, né? Então, isso é muito importante, muito interessante. Aquela filósofa aqui de Belo Horizonte, a Lúcia Helena Galvão, ela fala muito bem sobre isso num corte que tem aí no YouTube. Coloca aí, gente, quem quiser ver, Lúcia Helena Galvão, música, né? Ela falando como é que os governos se preocupam. Os governos sabem que a música, que a cultura vigente, elas dominam as multidões. E se for um governo bom, bem. Se não for, ele vai querer, de repente, que você, né, fique lá na zona da motora para baixo, em termos de fixação mental, né, para você ser uma massa de manobra mais fácil. Né? É mais fácil de manipular porque você não acessa o pré-frontal, que é da decisão. Você vai na decisão dos outros, né? Sim. Ué, gente, a primeira parte eu acho que tá legal, né? E a gente vai voltar nesse assunto, porque é um assunto que tem desdobramentos, como vocês podem ver,
muito maiores, né? A gente quis só dar aqui uma ideia, alguma outra coisa para falar, gente? Então a gente agradece vocês por terem assistido, viu, gente? Lembrem-se, né, eu sei que é difícil você se manifestar com esses assuntos aí no YouTube, mas de repente você põe um like, nem sempre o seu nome aparece, só se você comenta. Mas se você comentar também, seja bem-vindo, e a gente possa estar aqui no próximo podcast, juntos novamente, falando de temas tão interessantes da Ordem do Espírito. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. No espelho